Bem-vindos a todos que participam desta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje veremos o tópico número 32 deste curso, intitulado A Mudança Radical. O objetivo desta conferência é que aprendamos como conseguir uma mudança radical em nós mesmos. Esta mudança será gradual, mas permanente porque será uma mudança fundamental. Muitas vezes queremos mudar nossas vidas fazendo mudanças externas. Porém, vemos que não conseguimos e que realmente não sabemos como mudar. Hoje vamos ver como vamos fazer essa mudança e qual a ferramenta que vai nos ajudar a alcançá-la. Começaremos analisando esta frase para começarmos a entender o motivo pelo qual nunca conseguimos mudanças reais em nós mesmos. Enquanto um homem continuar com o erro de acreditar em si mesmo, único individual, é evidente que uma mudança radical será mais do que impossível. Vamos analisar isso detalhadamente. Por estarmos tão identificados com o corpo físico e com a personalidade que criamos nesta existência, cometemos o erro de acreditar que somos um indivíduo, que somos mas na realidade somos muitas pessoas ao mesmo tempo. Nossa personalidade nos faz pensar que somos de uma forma única e determinada. Nós nos descrevemos dizendo, sou uma boa pessoa, ou sou uma pessoa honesta, ou sou uma pessoa tímida, ou sou uma pessoa extrovertida, etc. E assim, acreditamos que somos um eu. Dizemos, eu sou assim. Mas acontece que eu sou assim, na realidade é o nosso primeiro obstáculo para alcançar uma mudança real, pois nos impede de compreender a nossa multiplicidade interior. Não percebemos que dentro de nós somos muitos indivíduos, que dentro de nós carregamos muitas formas de ser, eus ou egos, e que cada um tem sua maneira particular de pensar, sentir e agir. Quando estamos felizes não pensamos, sentimos e agimos da mesma forma que fazemos quando estamos tristes, ou quando estamos com raiva, ou quando estamos com medo. Quando nos sentimos apaixonados não pensamos, sentimos e agimos da mesma forma que quando sentimos ódio ou ciúme. Não pensamos, sentimos e agimos da mesma forma quando estamos com pessoas que queremos impressionar, como quando estamos com pessoas em quem nos sentimos confiantes. Então vemos que quando dizemos, eu sou assim, estamos apenas nos identificando com um dos nossos múltiplos eus. Dentro de nós carregamos todos os tipos de defeitos psicológicos ou modos de ser. Temos muitos defeitos bons e muitos defeitos ruins. Por exemplo, dentro de nós temos o eu alcoólico, mas pode ser que por algum motivo, seja por personalidade ou por conveniência, não bebamos álcool. E então poderíamos acreditar que não temos o defeito alcoólico, quando a realidade é que o temos, mas ele está reprimido e se manifesta a partir de sua outra polaridade, que é o eu abstêmio. Mas este eu abstêmio não tem verdadeira compreensão ou sabedoria sobre o alcoolismo, portanto não é uma virtude. O abstêmio costuma criticar e julgar, e até sente rejeição, repulsa ou ódio pelo alcoólatra. E isso porque não tendo observado ou trabalhado o defeito alcoólico interior, ele apenas o tem reprimido internamente. Então não há compreensão verdadeira, não há virtude. Ele está apenas no polo passivo do defeito. E é assim que temos dentro de nós uma infinidade de defeitos psicológicos que se movem nessa dualidade chamada bem e mal, e todos eles aprisionaram uma parte da nossa consciência. Somente quando eliminamos de dentro de nós todos esses modos de ser, nossos eus lascivos, raivosos, briguentos, fofoqueiros, preguiçosos, gananciosos, invejosos, orgulhosos, etc., tanto em seu polo ativo quanto em seu polo passivo, e resgatamos toda a consciência aprisionada, então seremos apenas consciência. Então seremos verdadeiramente O trabalho interior começa com a autoobservação rigorosa, pois a autoobservação é o ponto de partida do autoconhecimento. Se não nos observarmos, nunca conseguiremos descobrir a nossa realidade interior, quem realmente somos. Se nunca nos observarmos verdadeiramente, não nos tornaremos conscientes de que precisamos mudar profunda e radicalmente. Assim, vemos que o ponto inicial da mudança radical permanece oculto enquanto o homem continuar a acreditar que é E a única maneira de tomar consciência de que não somos mas muitos, é através da autoobservação severa, sem fugas de qualquer tipo. Se nos observarmos prestando atenção ao que sentimos, pensamos e fazemos durante um dia da nossa vida, perceberemos que em um curto espaço de tempo mudamos muitas vezes a nossa forma de ser, sentir, agir e falar. Nosso corpo é apenas um veículo por onde entram e saem diversos defeitos, fazendo uso dessa máquina humana.
Neste momento somos apenas marionetes dos nossos defeitos psicológicos. Estes lutam para dominar a máquina, criando o caos dentro de nós, pois cada ego zela pelo seu próprio interesse. A raiva só procura prejudicar, maltratar os outros, até mesmo perder o corpo físico se necessário, para satisfazer a sua necessidade de violência. A luxúria busca apenas satisfação sexual, sentir prazer, adultério, etc. A ganância procura apenas acumular e desperdiçar para satisfazer seus desejos. A tristeza só quer sofrer e se lamentar. E assim, cada um dos nossos defeitos psicológicos zela pelo seu interesse, pela satisfação do seu desejo egóico. E se não tomarmos consciência dessa multiplicidade interna, não seremos capazes de mudar. A mudança radical começa quando começamos a nos observar a cada momento. Quando estamos em estado de autoobservação, estamos sempre atentos ao que acontece em nossos centros de energia, principalmente em nossos 5 centros inferiores, que são os que estão caídos e desequilibrados: motor, mental, emocional, instintivo e sexual. E isto é muito importante, porque se não observarmos a manifestação dos nossos defeitos psicológicos, não conseguiremos eliminá-los, pois de forma alguma seria possível eliminar erros desconhecidos. Portanto, é urgente observar previamente o que queremos separar da nossa psique. Se estivermos nos observando em alguma situação, por exemplo, quando estamos olhando coisas nas redes sociais e de repente vemos algo de natureza sexual, se nesse momento estivermos atentos à observação de nós mesmos, poderemos descobrir como nosso centro sexual entrou em atividade, como alguns eus de excitação sexual tomaram conta do centro sexual. Em outras circunstâncias, podemos observar alguma ansiedade em nosso centro instintivo e, quando observamos com atenção, descobrimos que é a manifestação de um defeito psicológico dentro de nós que deseja fumar. Ou se estiver em situação de adultério, vemos que a ansiedade foi gerada pelo eu que quer ser infiel ao parceiro. Ou, por outro lado, podemos descobrir que é um eu de medo, ou de incerteza em relação a algo que vai acontecer, que está gerando esse estado de ansiedade. Em nosso centro emocional podemos descobrir todos os tipos de emoções. Por exemplo, se estamos com alguém de quem gostamos, podemos observar muita atividade dos nossos defeitos sentimentais e lascivos, gastando desajeitadamente a nossa energia emocional. Em outras ocasiões, no centro emocional podemos observar defeitos de ressentimento ou tristeza. Ao nível do nosso centro intelectual, podemos observar como, num determinado momento, a nossa mente é assaltada pelo defeito da preocupação, fazendo-nos ter todo tipo de pensamentos negativos. Poderíamos observar, ao nível do nosso centro motor, como alguns defeitos psicológicos utilizam a nossa energia motora através das palavras para insultar os outros. Outros defeitos usam a nossa visão para olhar as pessoas com luxúria. Estes são apenas alguns pequenos exemplos do que poderíamos descobrir em nós mesmos se praticarmos a autoobservação. Se realmente queremos mudar, devemos estar sempre dispostos a descobrir, observar e eliminar todos os defeitos psicológicos que existem dentro de nós. Por exemplo, nos deparamos com a situação de termos de ficar numa longa fila para sermos atendidos no banco. Se nesse momento estivermos nos observando, podemos descobrir muitos defeitos psicológicos que começam a se manifestar em nós. Assim poderíamos descobrir nossa preguiça, impaciência, intolerância, etc. Nessa situação, emocionalmente sentimos imediatamente nojo, uma emoção de desprazer por ter de esperar. Na parte mental, observamos como os defeitos da reclamação e da crítica começam a se manifestar imediatamente. Em nosso centro instintivo podemos observar como entram a ansiedade e a impaciência. Em nosso centro motor podemos observar aqueles defeitos da preguiça que procuram nos fazer apoiar em alguma coisa, ou que estamos trocando de pé, ou que começamos a gastar energia motora com algum tique nervoso de impaciência, como roer as unhas, ou balançando os pés de forma compulsiva. Mesmo a nível sexual podemos descobrir uma tensão, pois aqueles tiques nervosos que nos levam a fazer movimentos compulsivos e repetitivos fazem parte do nosso defeito da masturbação, que com este estímulo repetitivo gera prazer para nos acalmar. Podemos observar e eliminar tudo isso num instante, numa situação simples e cotidiana como essa. Da mesma forma, muitos defeitos psicológicos se manifestam em nós diante dos diversos acontecimentos que ocorrem em nosso dia a dia. Assim, descobrimos também que nossos eus não são um, mas são compostos de múltiplos detalhes.
Temos de saber que a mudança interior e radical não vai acontecer de forma mágica, mas sim observar em nós mesmos a expressão de cada detalhe do defeito e eliminá-los com a ajuda de nossa Mãe Divina particular. Muitas vezes procuramos fazer mudanças externas acreditando que estas irão gerar mudanças dentro de nós. Acreditamos que ao mudar de parceiro, de emprego, de país ou de religião, mudaremos internamente. Porém, aonde quer que formos, levaremos conosco todos aqueles defeitos psicológicos que são os que criam a nossa realidade. E são eles que fazem com que acabemos atraindo as mesmas circunstâncias, o mesmo tipo de pessoas, e que acabemos cometendo os mesmos erros repetidamente. Outras vezes, tendemos a buscar a mudança interior por meio de livros de autoajuda, de espiritualidade ou de códigos morais ou éticos. Procuramos mudar internamente seguindo mestres espirituais, fazendo cursos, frequentando cultos religiosos ou mesmo nestas conferências. Mas não percebemos que nada disso vai nos mudar, pois esse tipo de trabalho não é externo, mas interno. E aqueles que pensam que qualquer manual de civilidade ou sistema ético externo e superficial pode levá-los ao sucesso estão, na verdade, totalmente enganados. Queremos que alguém nos diga o que fazer para que possamos tentar fazê-lo, e então sentir que somos bons, e com isso nos poupar do trabalho de ter de enfrentar a nossa própria perversidade interior. O que fazemos com isso é nos dedicar a reprimir nossos defeitos para nos enquadrarmos em um sistema de moralidade. Mas como todos esses defeitos ainda estão vivos dentro de nós, acabamos caindo nos mesmos erros. O fato de o trabalho íntimo começar com a atenção voltada para a plena autoobservação é motivo mais que suficiente para demonstrar que isso exige de cada um de nós um esforço pessoal muito particular. Nenhuma outra pessoa poderia fazer esse trabalho por nós. Ninguém pode nos salvar de nós mesmos. Ninguém pode eliminar nossos defeitos psicológicos, exceto nós. Somente quando decidimos aplicar, colocando em prática a autoobservação e a morte psicológica, conseguimos verificar dentro de nós mudanças reais e radicais, que levarão a uma transformação de nossas vidas. Outra coisa que devemos ter em mente é que apenas aceitando a ideia de que somos muitos, porque esse conceito ressoa em nós, porque pensamos que é verdade que temos muitas maneiras diferentes de ser, ou porque nos parece lógico, mas sem compreender a necessidade de começar a observar diretamente esta multiplicidade interna de erros, e sem nos encorajarmos a estudar todos os nossos defeitos psicológicos para compreendê-los e eliminá-los, não conseguiremos nenhuma mudança real. Estaremos simplesmente nos enganando. Nenhuma mudança é possível em nossa psique sem a observação direta de todo esse conjunto de fatores subjetivos que carregamos dentro de nós. Somente através do esforço rigoroso de autoobservação criteriosa, sem qualquer tipo de fuga, podemos realmente verificar que não somos um, mas muitos. Quando começamos a nos observar a cada momento, com a verdadeira intenção de mudar e eliminar cada expressão do ego que descobrimos em cada um dos nossos centros, podemos realmente começar a criar mudanças radicais em nós mesmos. O importante é entendermos que admitir a pluralidade do ego e evidenciá-la através da observação rigorosa são duas coisas muito diferentes. E o que é verdadeiramente importante é que decidamos começar a observar-nos seriamente, para que possamos verificar por nós mesmos o que estamos explicando aqui. Se não trabalharmos em nós mesmos, perderemos esta oportunidade de alcançar uma transformação radical, que o nosso verdadeiro ser está nos proporcionando ao nos motivar a receber estes ensinamentos. Se por outro lado, aceitarmos que temos muitos defeitos, mas adiarmos a mudança até que tenhamos uma melhor disposição, uma melhor situação econômica ou sentimental, etc., nunca conseguiremos uma mudança radical. Fugir o trabalho de observação íntima, buscando a evasão, é sinal inequívoco de degeneração, porque enquanto uma pessoa mantém a ilusão de que é sempre a mesma pessoa, ela não pode mudar. E é óbvio que o objetivo deste trabalho é justamente conseguir uma mudança gradual na nossa vida interior. Se o que fazemos com esta informação é começar a usar o ego como desculpa para as nossas más ações, por exemplo, começamos a nos desculpar dizendo: sim, eu faço isso, mas é porque tenho aquele defeito muito forte. Ou dizemos: sim, tenho de meditar sobre esse defeito, mas nunca fazemos. Isso é sinal de que estamos muito apegados ao defeito e não queremos mudar. Só nos enganamos se acreditarmos que estamos mudando simplesmente por reconhecer nossos defeitos. Se quisermos mudar, temos de começar aqui e agora.
Devemos começar a nos observar a partir deste exato momento e decidir que cada detalhe desse defeito que descobrimos expressando-se através de nossos centros, vamos observá-lo, vamos julgá-lo e vamos eliminá-lo. Devemos parar de ser complacentes com nossos defeitos psicológicos, parar de ser permissivos com eles, e parar de permitir que nossos defeitos assumam o controle de nosso corpo. Se aquilo de que falamos hoje permanecer apenas uma teoria, é inútil. Isto só nos ajudará se o aplicarmos e verificarmos por nós próprios. Evidenciar, experimentar e compreender é o fundamental. Só assim é possível trabalhar conscientemente para alcançar mudanças radicais. Realmente evidenciaremos esta realidade quando, através da autoobservação, conseguirmos descobrir que temos este ou aquele defeito psicológico. Por exemplo, através da autoobservação somos capazes de perceber que temos o defeito da luxúria, e que é esse defeito que não nos permite parar de desperdiçar a nossa energia sexual. E começaremos a vivenciar as mudanças quando nos dedicarmos a observar cada um dos detalhes que compõem esse defeito e eliminá-los. No caso do defeito da luxúria, eliminamos as sensações instintivas que nos precipitam à perda de energia. Eliminamos as emoções de prazer e as emoções de desprazer que nos levam a perder energia. Eliminamos o sentimentalismo, os conceitos mentais, a imaginação mecânica com que a nossa mente projeta imagens lascivas. Eliminamos os desejos lascivos e o vício de expelir a energia sexual através da masturbação ou da prática sexual. Eliminamos ansiedade, ações mecânicas, etc. E à medida que observamos e eliminamos toda essa multiplicidade de detalhes que compõem o nosso defeito de luxúria, pedindo à nossa Mãe Divina a eliminação de cada um deles, experimentamos a libertação, e a compreensão vem. Neste caso, a compreensão do valor da nossa energia sexual e do poder que é a castidade. À medida que nos conscientizamos de nossa multiplicidade interior e começamos a vivenciar a mudança que ocorre em nós através da compreensão e eliminação de cada um de nossos modos negativos de ser, nossa consciência desperta e começaremos a nos conhecer. Essa experiência é aquele sabor-trabalho de que falamos na conferência de meditação. Cada dia, cada circunstância, é uma oportunidade para nos trabalharmos, para nos melhorarmos. Como percebemos que já compreendemos um dos nossos defeitos psicológicos? Quando isso não nos afeta mais. Quando não reagimos mais como costumávamos. Quando isso não nos incomoda mais e não sofremos mais por causa disso. Lá não seremos mais escravos desse defeito. E o mais importante, sabemos que já compreendemos o defeito, quando vemos outros sob a influência desse defeito e não os criticamos mais, não os julgamos, porque já resgatamos a sabedoria, a luz, a consciência que o defeito havia aprisionado. E assim, aos poucos e à medida que avançamos neste trabalho, conseguiremos uma mudança verdadeiramente radical em nós mesmos. Assim, vemos que afirmar é uma coisa e compreender é outra. Qualquer um pode falar extensivamente sobre morte psicológica, sobre libertação e iluminação, sem nunca ter experimentado, através da autoobservação e da morte psicológica, uma verdadeira transformação dentro de si. Então isso seria apenas uma conversa insubstancial, vã e ambígua. Não é útil ficarmos apenas com o conhecimento que estamos recebendo nesta conferência e afirmar que é real, mas devemos compreendê-lo. Conhecer e compreender são diferentes. O conhecimento vem da mente, enquanto a compreensão vem do coração. A morte dos nossos defeitos não é algo que devemos conhecer apenas com a mente, mas algo que devemos compreender com o coração. O conhecimento é baseado em teorias e conceitos. Por exemplo, conhecemos o método para a morte psicológica, ou para o nascimento espiritual, ou para a meditação, ou para a projeção astral. Pesquisamos, lemos livros sobre isso, conversamos sobre esses assuntos. Mas toda essa informação é inútil se permanecer apenas na mente. Compreender é diferente se consegue com a prática, com a verificação direta do vivenciado. Quando já colocamos em prática e conseguimos ver o resultado, conseguimos obter sabedoria, então uma compreensão vem ao nosso coração. Toda mudança deve ser feita através de um processo de compreensão. Se mudarmos a nossa forma de agir, os nossos hábitos e costumes, mas sem compreender, sem trabalhar e eliminar os defeitos psicológicos que estão ligados a essas formas de ser, acabaremos por regressar a esses velhos hábitos. Portanto, se quisermos fazer mudanças radicais, devemos sempre fazê-las com base na compreensão do porquê devemos mudar, e na observação direta e eliminação dos detalhes que compõem esse modo negativo de ser. Caso contrário, acabaremos em frustração.
Agora, existem certos defeitos que devemos priorizar, e que devemos procurar compreender desde o início do trabalho, para sermos radicais com eles. Pois esses defeitos impedem o progresso na eliminação dos demais defeitos, pois prejudicam diretamente a nossa energia criativa sexual. Portanto, esses defeitos revertem o poder criativo da nossa energia sexual, levando-nos a expulsá-la, e com isso, nos levando a reviver os defeitos psicológicos que eliminamos, e a criar cada vez mais defeitos. Ao cair nesses 3 defeitos, perde-se o trabalho realizado na morte psicológica e torna-se impossível alcançar a castidade. São eles: fornicação, consumo de álcool e uso de drogas. Fornicação é a perda de energia sexual através da ejaculação e do orgasmo, na prática sexual com um parceiro, ou através da masturbação, ou através de poluição noturna. Ao derramarmos nossa energia sexual, os defeitos são revividos e outros são criados, pois a fornicação é a forma pela qual criamos todos os defeitos que carregamos dentro de nós. Portanto, desde o início é preciso ser radical com tudo que nos leva à fornicação, pornografia, masturbação, adultério, etc. Além disso, é preciso ser radical com drogas e álcool. Substâncias como cocaína, heroína, crack, etc., bem como drogas místicas como ayahuasca, peiote, cogumelos alucinógenos, maconha, etc., assim como o álcool, revivem defeitos mortos, porque alteram fundamentalmente a energia sexual, tal como estudamos na aula 14. Se quisermos realmente fazer este trabalho de despertar a nossa consciência, devemos ser radicais desde o início com estes 3 defeitos. Quando uma pessoa começa a observar-se cuidadosamente, do ponto de vista de que ela não é um, mas muitos, obviamente ela começou um trabalho sério em sua natureza interior. Para alcançar mudanças reais dentro de nós mesmos, devemos aprender a ser radicais. Para que o novo nasça, o velho deve morrer. E esta foi a conferência de hoje, espero que seja muito útil para o seu trabalho interno. Muito obrigado a todos que estão participando dessas conferências. Desejo-lhe muita força no seu trabalho interior e muito sucesso no seu despertar. Convido você para a próxima conferência, na qual falaremos sobre 2 leis muito interessantes e importantes, a lei das oitavas e a lei da entropia. Veremos como funcionam essas 2 leis da força, como usar a lei das oitavas musicais para ascender no trabalho interno, e como combater a entropia para evitar a descida no caminho da autorrealização. Muito obrigado a todos, não hesitem em nos enviar qualquer dúvida que possam ter. Até a próxima vez!